O zagueiro Gabriel Mercado deve ficar mesmo de fora da partida de domingo contra a equipe do Fluminense. O goleiro Daniel celebrou o que, para ele, foi uma das grandes partidas da sua vida contra o Flamengo. 3 milhões de reais, o preço que o Inter precisa pagar ao Bahia para ter Moisés na próxima temporada. Enquanto isso, a direção colorada fica mais distante do atacante Léo Batistão. Esse é o Diário do Inter, sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Tudo bem, senhores? Um grande abraço para vocês, obrigado aqui pela participação no canal. Vamos rapidinho aqui, antes tu deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, tudo isso que a gente pede para vocês todos os dias, tá? Vamos falar sobre essa sexta-feira do Internacional, já se encaminhando para o fim de semana, que é um fim de semana de uma partida muito importante contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E o Gabriel Mercado deve mesmo ficar de fora dos relacionados para a partida do fim de semana. Por quê? Porque o Gabriel Mercado é zagueiro e o Diego Aguirre está com falta de opções do meio para frente. O Bosquilha, ele está treinando normalmente, mas ainda sente alguma coisa fisicamente. Claro que não é para titular, para reserva, mas é uma opção para o Aguirre. E o Maurício ainda tem mais 2 semanas de recuperação da sua lesão muscular. Portanto, não tem gente do meio para frente. O Aguirre vai precisar do Palácios e do Guerreiro no banco de reservas. Como só podem jogar 5 gringos e o Inter tem 6 ao todo, se não contar o Questinha que está lesionado, vai sobrar para o Gabriel Mercado, que é de uma posição onde está tudo certo no Internacional, não tem tido problemas no setor defensivo. Bruno Mendes e Cuesta jogam, Saravia também, e aí o Gabriel Mercado deve mesmo ficar de fora dessa partida. O mesmo motivo que o tirou do jogo contra o Flamengo deve tirar o jogador também da partida contra o Fluminense. E eu destaco aqui, ainda falando sobre sistema defensivo, uma entrevista que o Daniel, goleiro do Internacional, deu para a TV Inter. Nessa entrevista, ele destacou muito a atuação que ele teve contra o Flamengo, o que mostra o quão importante foi aquela partida para a confiança do jogador. Ele disse que foi um dos grandes jogos que ele fez com a camisa do Internacional e que mais, ele estava precisando desse jogo. Gente, o Daniel assumiu a titularidade do Internacional em relação ao Marcelo Lomba agora nessa temporada. Ele tinha alguns problemas de insegurança em algumas partidas. Foi criticado em algumas partidas também por supostas falhas. E claro que uma partida como a que ele fez contra o Flamengo dá muita confiança para ele. Ele fez uma defesaça numa cabeçada do Léo Pereira, a bola já havia passado da linha de corpo dele, ele foi lá buscar e tirou a bola de dentro do gol. E ele celebrou muito a atuação contra o Flamengo, não só pela vitória e pela confiança que o grupo tem a partir da goleada, mas também pela confiança dele, individualmente falando. Ele disse que estava precisando de uma partida, de uma atuação como a que ele teve contra o Flamengo. Eu achei muito legal isso, esperamos que o Daniel tenha atuações mais seguras daqui para frente, até porque ele é o goleiro titular do Internacional para a temporada de 2022. O time titular do Diego Aguirre, que está se encaminhando e amanhã terá o último treino antes do jogo contra o Fluminense, deverá ter Lindoso e Dourado jogando juntos. A manutenção do modelo que foi adotado para enfrentar o Flamengo, aquilo que a gente veio falando durante toda a semana, que de fato era um indicativo de que o Inter ia manter Dourado e Lindoso jogando juntos, o Edenilson e o Tyson com mais liberdade, deve realmente acontecer. A única mudança, sai o Paulo Vitor, entra o Moisés é um titular absoluto e isso não deve mudar para a partida contra o Fluminense. Paulo Vitor fica esperando um pouquinho no banco de reservas. Sobre Moisés, é importante a gente dar uma atualizada em relação à renovação contratual desse jogador. Primeiro, eu digo que o Inter tem interesse em ficar com o Moisés. O Inter tem o Moisés nos planos para 2022. E o João Batista Filho descobriu nessa semana que para o Moisés ficar no Internacional custa 3 milhões de reais. É o preço estabelecido no contrato de empréstimo que o Bahia fez junto ao Internacional. O contrato de empréstimo vai até o fim desse ano, só que tem um detalhe. O contrato do Moisés com o Bahia também vai só até o fim desse ano. Eu estou atrás ainda de algumas informações sobre a possibilidade do Moisés ficar ou não ficar, e eu prometo que no futuro próximo, quando eu tiver esses detalhes mais apurados, eu vou fazer um vídeo bem completinho falando sobre os bastidores da negociação do Moisés. E aí já provavelmente dando um indicativo, se o Moisés fica, se o Moisés não fica. Tá muito mais para o Moisés permanecer, porque 3 milhões de reais não é um preço tão caro assim para um titular do Internacional. E o Moisés é considerado um titular do Internacional. A gente vai ver nos próximos dias como é que se desdobra essa situação do Moisés. Se o Inter vai pagar os 3 milhões, se o Inter vai tentar
algum outro tipo de composição. Detalhe, o Inter já adquiriu 15% dos direitos econômicos desse jogador, tem 15% ainda ligado ao Bahia, e aí o Inter pode fazer essa negociação. O próximo detalhe que eu trago é em relação ao Léo Batistão, atacante que vem despertando muita curiosidade do torcedor colorado nos bastidores e principalmente na possibilidade de contratação dele. Hoje eu fiz um vídeo pela manhã, abrindo essa sexta-feira, explicando detalhes da negociação do Léo Batistão. E pouca coisa mudou da manhã de hoje para agora à noite, quando eu estou fazendo o diário, tá? De fato, o Léo Batistão não parece estar muito perto do Internacional. A tendência é que o Inter busque outro jogador de outra característica e o Léo Batistão busque outra equipe. Se você quer saber detalhes dos bastidores dessa negociação, é só acessar o link do vídeo que está aqui na descrição, beleza? Atentos à lista de relacionados que deve sair amanhã e também a confirmação do time titular, que dificilmente vai ter alguma mudança em relação ao que jogou contra o Flamengo, exceto a entrada do Moisés na lateral esquerda. Não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like aí para fortalecer nossa amizade. Beijo!